Sani cari Venete, siamo riusciti a iniziare la nostra trasmissione in vivo proprio adesso, como que dizeríssimo em Veneto. Então, pessoal, estamos começando aí a nossa transmissão. É uma transmissão que é muito importante, porque principalmente importante para os meus alunos. Como eu deixei ali na descrição do vídeo, essa aqui é uma dúvida muito recorrente. Eu sei que não só nos meus alunos, mas provavelmente em todas as pessoas que já leram alguma coisa em Vêneto, ou que até mesmo se interessem pela língua, pode até não saber, mas se interessa pela língua e vê essa questão aqui do X, escrito X e E, tá? Depois a gente vai falar sobre a pronúncia, como era utilizada, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então já fica aí no vídeo, é claro, curte o vídeo, não deixe de curtir o vídeo, é sempre importante que você deixe a sua curtida. Eu já menciono que são lives assim que eu não programo elas, até mesmo porque é um assunto relevante que eu sei que depois eu vou deixar aqui, as pessoas vão ir assistindo. Se algum dia tiver alguma coisa que eu preciso ser mais pontual, eu pretendo programar algumas lives aí. Contudo, isso aqui é um assunto, sim, que é muito, muito, muito assunto de dúvida, né? Uma pauta de dúvida das pessoas. Eu acredito que vai ser um vídeo assim que fica bem útil aqui para o canal. Eu só vou conferir o áudio, qualquer coisa vocês também podem me dar um toque, um pouquinho aí que eu já confiro o áudio. Bom, pelo que eu estou escutando aqui, me parece que o áudio está ok. Qualquer coisa, vocês podem também me avisar aqui no chat. Como funciona o chat para as pessoas? Eu sei que às vezes tem pessoas que acompanham regularmente, outras pessoas que recebem a notificação e começam a dar uma olhada ali e se interessam, né? O que acontece? O chat ele funciona só para os inscritos, eu coloquei, tá? Só para os inscritos. Porque pessoa que não é inscrita, às vezes, chega, começa a falar um monte de besteira e não sabe de nada, não assiste nada, só fala besteira da própria cabeça e vai embora. Então, esse chat aqui é só para as pessoas inscritas. Você pode deixar o seu comentário depois de 1 minuto. Depois de 1 minuto que o inscrito, né? Depois de 1 minuto ali que se inscreveu, já deixa o seu comentário. Então, só para as pessoas inscritas, tá bom? Vamos lá, eu faço aqui uns anúncios básicos para vocês. Eu coloquei 2 links aí no chat, antes da gente falar sobre esse assunto. Eu coloquei no chat aqui 2 links. Um dos links é o curso de Língua Vêneta, que está aí com as inscrições abertas. A gente vai começar a nova turma agora. E tem uma novidade, para quem se inscreve, eu já falei para vocês que quem está inscrito no canal, quem me acompanha, tem um desconto nessa abertura de curso, só que tem que falar diretamente comigo, não vai estar lá no site. E a pessoa que se inscreve agora também vai ganhar aqui de graça o curso de História dos Vênetos Antigos, que também vai acontecer em agosto. Ou seja, você se inscreve para o curso de Língua Vêneta e aí você ganha um desconto, a promoção do curso, ganha um desconto e ganha mais o curso de História dos Vênetos Antigos. Claro, para essa abertura de turma aí, para quem entrar agora, já leva os 2 cursos de uma vez só. Então, é bem bacana, eu acho que é importante que a pessoa já entre e tenha esse curso também de História dos Vênetos Antigos, para ela se equilibrar um pouco aí nos tamancos, né? E ela já saber um pouquinho mais da história também dos seus antepassados lá dos primórdios, né? Mas, querendo ou não, isso também é muito importante, porque é aquilo que define os vênetos como vênetos e tudo aquilo que eles acabaram fazendo depois, né? Eu deixo aqui o Evangelho de São Marcos. Lembrem, tem essa publicação, essa aqui é a primeira publicação do Lenguamare, a gente vai ter outras publicações, é claro, mas essa é a primeira. Evangelho de São Marcos, escrito em língua vêneta. O São Marcos é patrono da República de Veneza, até hoje é patrono da região do Vêneto, e obviamente, então, o patrono dos vênetos. Está escrito em vêneto e português, primeira publicação do Lenguamare. Nós temos as camisetas, né? As camisetas do Vêneto. Entre em contato, tem outros modelos, tem essa preta e tem outras vermelhas também. Muitas pessoas compraram, alguns modelos estão em falta, daqui a algum tempo eu mando fazer outras também. Primeiro eu tenho que liberar o que eu tenho aí, e depois nós temos as bandeiras também, as bandeiras vênetas. É muito importante que a gente respeite a nossa bandeira e tenha nosso simbolismo aí sempre vivo. E claro que nós temos 6 modelos aí das bandeiras vênetas e ainda temos alguns poucos exemplares aí do calendário Vêneto de 2024, né? Esse calendário vem lá da região do Vêneto, conta
com uma série de provérbios, ilustrações, coisas bem bacanas aí. Se você quiser, entre em contato comigo e a gente já vê um modo de encaminhar isso para você. Só deixa eu colocar aqui do lado. Certo, então. Vamos lá, vamos começar o nosso assunto. Esse assunto é bem relevante aqui para o canal, principalmente para mim, que dou curso de língua vêneta, né, para brasileiros. O curso é voltado para brasileiros, volta ou outra, né, uma vez ou outra, entram pessoas de fora, que nessa nova turma tem uma pessoa de fora, um americano, que é descendente de vênetos, né, então, mas o curso em si, ele, claro, ele é feito voltado mais para brasileiros que são descendentes de vênetos. Então, a gente consegue já fazer, digamos, uma educação voltada especificamente para o nosso meio, né? Para a nossa realidade, para as nossas necessidades de ensino, para aquilo que a gente está acostumado a aprender, e aí já fica bacana. O que acontece? É claro, tem uma série de dúvidas que aparecem ao decorrer do curso. Essa daqui, essa pauta do vídeo é uma dessas dúvidas, tá? Que ocorre aí, e eu vou explicar por que isso daqui acontece, tá? Nós temos na história de qualquer língua, e isso não vai acontecer só com o vêneto, mas aconteceu também com o português, e volta e meia ainda acontece, se vocês forem reparar na escrita de muitas pessoas, por exemplo, as pessoas de faixa etária diferente, né? Os mais novos, as pessoas mais velhas, às vezes escrevem diferente, escrevem com uma outra grafia. Tem gente que escreve assim, pessoas muito mais velhas. Eu já vi pessoas muito mais velhas escrevendo certas palavras com 2 L's, com letras duplicadas, porque o português tinha isso uma vez. Isso foi sendo abolido ao passar do tempo, né? Com as reformas. Ok, é normal, e a partir de um momento, o que acontece? Essas diferenças ortográficas, elas vão conviver uma com as outras ali por um espaço de tempo limitado, até que essa pessoa, ou ela aprende a escrever do modo atual, ou enfim, são pessoas mais velhas que elas vão falecendo, e aquele jeito de falar, aquela escrita, ela vai dando lugar para a outra que está aí. O que isso tem a ver com o vêneto? O vêneto passa, ou passou, né, já passou e ainda passa por esse processo, porque o vêneto é uma língua que, diferente do português, por exemplo, é uma língua que ela foi meio que boicotada ao passar dos anos, depois da queda da Sereníssima República de Veneza. Isso daqui é uma coisa assim que foi normal, tá? A Sereníssima República de Veneza cai, e o vêneto não é mais uma língua, digamos, ostentada em algum estado nacional, como era, enfim, né, no Vêneto. E a partir desse momento, então, o que começa a valer é a língua dos outros. Aí a gente já consegue estabelecer aqui, por exemplo, a Itália. A Itália, então, oficializa, depois de um certo momento ali, oficializa o toscano, ou, enfim, a variação do toscano, que é o florentino, né, do Dante Alighieri. A Itália começa a colocar o florentino como língua padrão para todos, né? Digamos, eles tentam, na verdade, reviver esse florentino do Dante Alighieri. Não é perfeito, não é 100%, porque é uma língua de 1300, não tem como a gente reviver uma língua tão antiga com todos os seus detalhes, por mais que se tenha ali a literatura, isso, aquilo, se teve muita modificação também. Então a gente pode dizer que o italiano de hoje, ele é uma variação ali do florentino, sim, ele é uma variante de toscano. A gente poderia encaixar o italiano dentro das variações de toscano, ou, se você preferir chamar, o italiano é um dos dialetos do toscano. Ah, mas não é diferente? Não é o toscano que é dialeto? Não, está errado. O italiano é que veio da língua toscana, né? Não pode. O filho nunca vai ser pai do próprio pai. Isso está errado, né? Não tem como dizer, o italiano agora é língua e o toscano é dialeto. Não, o italiano veio do toscano. Então ele é uma microvariação ali do toscano. Ele é uma variante do toscano. Ele poderia sim ser chamado de dialeto do toscano. Ele é chamado de língua, é óbvio, porque ele tem um status oficial. Então, claro, a gente vai chamar ele de língua. Não tem como não chamar de língua, mas dentro desse cenário linguístico, ele é um dialeto toscano. E, a partir desse momento, então, como a República de Veneza
cessou, né, teve aquelas invasões enfim, foi anexada ao Reino da Itália, que depois, logo depois, vira república. Inicia-se esse processo aqui da italianização, ou seja, linguística, né, de falar o italiano, de preservar o italiano, mais do que preservar, na verdade, assim, impulsionar o italiano como língua de Estado. Por mais que o italiano tenha sido falado 100% na Itália inteira só a partir de 1970, isso daqui acabou defasando também as demais línguas que eram faladas na Itália. E muitas pessoas, assim, perderam, não integralmente, mas perderam alguma coisa. Muita literatura parou de ser produzida por algum tempo. Hoje já retomou um nível de produção até bom, assim, para muitas dessas línguas históricas. Seria necessário mais. Mas o que acontece é que, a partir desse momento também, o Vêneto perdeu uma janela de decodificação das línguas no mundo, que acabou ocorrendo ali em 1900, tá? Nessa virada ali do século XIX para o século XX. Que decodificação foi essa? Essa decodificação das línguas foi necessária porque começava-se a se instituir as escolas num modelo mais público, né? Essas escolas que a gente tem hoje em dia, que todas as pessoas vão e conseguem estudar, uma democratização, digamos assim, do ensino para todos, ela começa a ocorrer a partir de 1900. E aí, nesse período, por exemplo, o português ele começou a ser decodificado. As pessoas, antes disso, elas meio que escreviam com base em outras coisas. Tinha o latim, que era muito forte, o francês também era muito forte, e as pessoas iam escrevendo o português conforme a tradição literária, né? Tinha muitos autores ali que tinham uma tradição de escrita, então vocês podem ver, se vocês pegarem os livros antigos, de antes da decodificação do português, praticamente cada autor criava meio que o seu modo de escrita e também a sua ortografia, mais ou menos assim, não fugia muito, mas não era 100% igual, se vocês pararem para analisar os manuscritos originais, né? Um escrevia com C cedilha, outro escrevia isso com SC, outro escrevia com não sei o quê. Não existia um padrão, e isso muito a gente enxerga ainda nos dias de hoje no Vêneto, apesar do Vêneto já ter sido decodificado, mas foi algo muito recente. Então, retomando, a gente perdeu essa janela de 1900, onde o português, o francês, muitas outras línguas aí, o próprio italiano, começaram a ser decodificadas, ou seja, padronizadas. Como é que vai ser? A gente vai escrever essa palavra com S, a gente vai escrever com SC, a gente vai no português, no caso, com cedilha, e assim por diante, entendeu? A gente começa a decodificar as palavras, a língua, e tentar colocar isso dentro de uma norma. Mas por que faz isso? Porque senão não tem como ensinar as criaturas, né? Os indivíduos não vão aprender. Eu vou lá, eu ensino de um jeito, mas a pessoa vai pedir por que é escrito assim, por que eu não posso escrever de outro jeito? Bom, a gente fez um acordo e assim é o melhor. E se a gente ficar ensinando sempre coisas diferentes para todo mundo, né? E a gente vê assim, às vezes, lê material em Vêneto que a pessoa escreve de um jeito a palavra e depois, 3 linhas depois, já escreve outro. Ou seja, ela não segue uma norma nenhuma, ela segue aquilo que mais ou menos, sei lá, ela tenta criar alguma coisa ali da cabeça agora. Isso acontecia muito no início, né, do português também e das outras línguas. Até que, junto com essa janela de decodificação das línguas, as escolas começaram também a ajudar, né, para que essas línguas, esses padrões aqui de escrita, eles fossem cada vez mais firmados e estabelecidos dentro das sociedades. Então, a partir disso, nós temos as escolas vão, querendo ou não, as escolas públicas, principalmente, vão fazer com que as línguas nos países, elas tenham um padrão, e esse padrão seja mantido sempre com uma certa rigidez, né? Com uma certa rigidez. E as pessoas são educadas nesse padrão de escrita, todo mundo tem que escrever daquele jeito, se escrever fora daquilo, vai ser considerado um erro, vai ser considerado um equívoco, né? E o Vêneto perdeu essa janela aqui de oportunidade porque não era mais língua de Estado e não podia mais influenciar em nada. Então, a partir desse ponto, o que restou para nós, até depois, né, do século XX,
um monte de literatura vêneta escrita de um modo não conforme, digamos assim. Muitos autores, um autor que escrevia de um jeito, outro autor escrevia de outro jeito, Goldoni escrevia de uma forma, Rusante escrevia de outra, e assim vai. Mas isso normal, antes, né? Porque são autores que viveram antes de uma padronização linguística. Não existia esse padrão antes, tá bom? Isso daqui é a partir do século XX, que é assim. Então, antes disso não existia. Então, cada um meio que ia fazendo do seu modo ali, tá? Conforme a sua educação, né? E aí sobrou para nós, ainda nos dias de hoje, toda essa literatura aqui, essa literatura que ela é meio disforme, digamos assim, sem querer ofender, mas é uma literatura disforme em nível ortográfico. Então, um escreve de um jeito, outro escreve de outro jeito, e meio que as pessoas escolhem os seus autores prediletos e vão tentando imitá-los e também inventam as suas coisas no meio do negócio. E aí vai virando um bicho de sete cabeças que não tem, né, não tem pé, não tem fundamento ali. Bom, agora eu vou entrar na questão aqui do XE. Por que era importante que a gente falasse sobre esse contexto histórico aqui, né, das línguas, das decodificações, de como os autores escreviam essa falta de padronização antes do século XX, né? Porque isso é essencial para a gente entender que o X e E que a gente enxerga no Vêneto, muitas vezes, ele é uma herança veneziana. Isso inicia basicamente com os autores venezianos, principalmente a gente tem ali o Goldoni, que é muito conhecido. Eu cito ele porque foi uma pessoa que escreveu bastante comédia em língua vêneta, é reconhecido na Europa inteira e influenciou e influencia ainda hoje a dramaturgia mundial. Então, isso ficou muito famoso, né? Ficou muito famoso esse XE. Como era a pronúncia desse X e mais o E? Não é X, né? Não se lia como no português. A pronúncia era Z. Z. A mesma pronúncia que a gente tem, por exemplo, em exato, né? Ciências exatas. É um resquício que vem lá do latim. Então, essa é a pronúncia. É Z. 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 No entanto, isso daqui, assim, a gente observa que existe um padrão, né? Esse padrão era aplicado na própria literatura veneziana, por exemplo, apenas para o verbo ser da terceira do singular, né? Isso aqui, tradicionalmente falando, era aplicado na terceira do singular, ou seja, vocês não iam ver nenhum autor, nenhuma pessoa, Goldoni, por exemplo, nunca escreveu casa com, assim, C-A-X-A, entendeu? Então, isso daqui não era aplicado. Era aplicado apenas para o verbo ser na terceira do singular, ou seja, naquilo que a gente faria no português é. Por exemplo, ele é Lu, ela, ze. Lu, el, ze. Ou ela, la, ze. Ela é. Pronto. Era só aqui que era aplicado. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, hoje em dia, existe muitas pessoas que, querendo replicar esse modo daquele tempo, né, de escrita, elas não sabem exatamente onde é aplicado esse X e E, né, que a pronúncia é Z. Esse X e E, eles não sabem onde aplicar, eles aplicam em tudo. Então, eles acham que a letra X faz som de Z em qualquer lugar. Isso está errado. Não é. Por exemplo, vocês não vão ver os textos antigos, sei lá, escrito lá, como eu já mencionei para vocês, casa com X. Não vai estar escrito casa com X em Vêneto. Ou você vai ter um autor escrevendo talvez com S, como hoje no português, ou com Z também. Então, utilizava-se bastante a letra Z para escrever. Vocês não preciso mencionar que os nossos sobrenomes, por exemplo, né, todos os nossos sobrenomes vênetos, eles são escritos, aqueles que têm a letra, o som de Z, a maioria é escrito com letra Z, né? Por exemplo, o meu, por parte de mãe, Zanella, já é escrito com Z, não é escrito com X. Não se poderia nem dizer que já é. Na verdade, nunca foi escrito com X, tá? O XE era só aplicado lá para a terceira do singular e jamais para outras palavras.
as demais palavras eram escritas de outras formas, ou se aplicava uma letra S ou a própria letra Z, né? E aí eu vejo muito esse erro hoje em dia, não é um erro, é um erro que acontece mais lá com eles, tá? Porque os brasileiros pouco escrevem assim, mas é um erro que acontece muito mais lá com eles, lá no Vêneto. Eles acabam, tem aquelas pessoas que usam o X para escrever qualquer palavra que tenha X, então eles vão botar X, que tenha Z, que tenha som de Z, eles vão colocar X. Tá errado, tá? Só para a terceira do singular. Agora, como funciona esse Z aqui? Esse Z, na verdade, como eu falei para vocês, ele vem do veneziano. O veneziano não é a língua vêneta. Como assim? É diferente? Bom, especificamente, ele sim, ele tem uma especificidade que é uma variação, né? Ele é uma variação. Ele não é língua vêneta, mas ele faz parte da língua vêneta, tá bom? É errado a gente separar, tem a língua veneziana e tem a língua vêneta. Não, isso não existe, tá? Tem a língua vêneta e dentro da língua vêneta tem o veneziano. Isso significa que em outros lugares é bem provável que existissem outras variações, às vezes, diferentes daquela do próprio veneziano. O que acontece é que depois, ao andar aí, né, do século XX, principalmente inicia-se com mais força nos anos 70, tá? Nos anos 70, a gente vai ter muitos movimentos vênetos em prol da preservação, não só identitária, cultural, mas assim, muito focado no aspecto linguístico. Então, a gente já tem as primeiras gramáticas vênetas aí, ou primeiras propostas de gramáticas vênetas sendo pensadas de certa forma, né, e disseminadas por aí, e a língua vai, querendo ou não, sendo decodificada com calma, tá? Com calma. Por quê? Porque realmente, de novo, a gente não tem um Estado, né? A gente não tem um país. Foi destruído esse país. Então, é preciso, essas iniciativas acabam sendo sempre muito tímidas, muito lentas, e a partir dos anos 70 elas começam efetivamente, e é ali nos anos 70 que se emprega, por exemplo, a L fórcula, né? Mas não é coisa de hoje? Não, não é coisa de hoje, isso aqui já é antigo, né? Os anos 70 passou, já faz um tempinho atrás. Então, emprega-se ali a L fórcula, quem é meu aluno sabe o que eu estou falando, a L fórcula, essencial para a nossa escrita, senão fica uma bagunça. Então, é a mesma L cortada que tem lá no polonês, que no vêneto ela é utilizada para fazer outra coisa. Enfim, no curso de língua vêneta a gente explica direitinho isso. Então, essa L fórcula vai ser aplicada e aí começa a sofrer uma série de também decodificações da escrita. Por quê, Fernanda? Aquilo que se escrevia em 1700, em 1600, em 1500, não estava bom? Não, não estava bom. Por quê? Porque é impossível de se ensinar uma mistura, uma bagunça de ortografias para as pessoas. Eu falei para vocês aqui no início da live, caso você não tenha apego, volta lá para o início depois que acabar a live, tá? É a mesma coisa de você pedir para um professor de português retomar, sei lá, uma ortografia antiga do português, é uma bagunça, é uma mistura, o próprio autor escrevia uma coisa num trecho, no outro trecho ele já escrevia a mesma palavra diferente, entendeu? Então não dá. Era preciso que tivesse uma decodificação, essa decodificação acabou ocorrendo com uma certa lentidão para o vêneto, e não só para o vêneto, mas para outras línguas minoritárias também, né? Ou minorizadas, como tendem a falar, né? Que é uma língua que foi achatada, ou seja, ela foi realmente pisada para ser menor a partir de um certo momento. E aqui, depois, nós tivemos mais uma iniciativa muito mais forte do que aquela dos anos 70, lá nos anos 90. E também veio ali nos anos 90 uma outra gramática forte da língua vêneta que foi muito utilizada aí por um certo período, e essa gramática da língua vêneta, ela estabeleceu certas coisas, mas ela preservou ainda esse X e E. Mas esse X e E, ele era o quê? Ele era preservado sempre, desde então, para a terceira do singular, tá bom? Então, as pessoas que acabam utilizando esse X para escrever para fazer qualquer som de Z em qualquer lugar, em qualquer palavra, elas acabam, também elas não têm respaldo em nada, né? Simplesmente eu quero colocar ali uma firulinha.
E não está certo, porque nem na grafia padrão que existia nos anos 90 isso era aplicado. Então, às vezes falta um pouco de estudo também para as pessoas, né? Agora, a gente tem uma outra situação. A situação é que depois dos anos 90, passou todo esse período e tal, a gente teve uma outra reforma na língua vêneta. Essa reforma ocorre ali, se não me engano, é claro que ela é uma proposta que ela veio desde 2010, alguma coisa assim, e ela começou a ser apresentada nos conselhos regionais lá em 2017, tá? Em 2017. Começou não, ela foi apresentada antes de 2017 e em 2017 ela passa. Então, a partir dessa reforma aqui, a gente tem a ortografia vêneta, que é válida até os dias de hoje, tá? É de 2017. O que ela fez? Ela pegou todas as ortografias que tinha, né, todas as grafias que tinha do vêneto, e deu uma olhada em tudo, viu o que servia, o que não servia, e não olhou qual era o problema das outras. O problema das outras é que eles não consideravam o vêneto como uma língua internacional, o que de fato ele é, tá? Porque é uma língua falada em vários estados. Inclusive, no Brasil, né, no sul do Brasil, é falado na Croácia, falado na Eslovênia, Canadá, tem comunidade de vênetos, América do Sul, aqui tem vários países que falam vêneto e tal. Enfim, é uma língua internacional. E essa reforma, ela passa a olhar o vêneto como, de fato, uma língua internacional. E eles viram que, principalmente, essa questão aqui do X atrapalhava e muito, né? Atrapalhava e muito, por exemplo, o aprendizado de pessoas que nunca viram esse X na vida, ou de pessoas que foram alfabetizadas em outras línguas que leem o X como X, né? O que acontece? Aí eles observaram que aquele X mais E, ele era utilizado apenas na terceira do singular, como eu falei para vocês. Portanto, visto que ele era uma exceção dentro da língua, e visto que era difícil que as outras pessoas de outros lugares escrevessem com ele, porque essas pessoas, por exemplo, o brasileiro vai ler aquilo ali como che, e não vai ler como Z nunca, né? Vai ler como che. E explica para a pessoa que aquilo ali é Z, por que é Z, por que está ali, só porque e por que só o X ali, né? É uma coisa muito difícil. A partir disso, então, eles também fizeram o quê? Eles pegaram vários escritos em língua vêneta de outros lugares do mundo, por exemplo, no Brasil também tem, né, escritos mais antigos, escritos de outros lugares, outros países, eles viram que os outros, eles acabavam escrevendo esse Z com um Z mesmo, tá? Com um Z neolatino. Que todas as línguas neolatinas, a maioria das línguas neolatinas pronunciam o Z com som de Z. Apenas o italiano, que é uma das raras línguas e uma das pouquíssimas línguas que faz aquele z, né, de pizza. Uma das raras línguas. Todas as outras é tudo z, como no português, como no vêneto, como em qualquer língua. Então, a partir desse momento, eles tiraram isso. Pronto. Eles tiraram na última reforma. A gente não utiliza mais X na língua vêneta, não existe X para escrever nada na língua vêneta hoje em dia, e não se escreve mais com XZ, mas escrevemos com Z mais E, ou seja, escreve como fala, Z, tá? Ele é, lu, ele, Z, ela, la, Z, e assim por diante. Toda palavra que tem som de Z, a gente aplica a letra Z na ortografia oficial da língua vêneta, que é chamada também de grafia internacional da língua vêneta. E aí vocês entendem por que chamamos de grafia internacional da língua vêneta, porque é uma grafia que não se preocupa apenas com uma micro-região, assim, como é que a gente fala aqui em Vicenza, como a gente fala aqui não sei o quê, ou não se preocupa apenas com a região do Vêneto, mas é uma grafia que quis fazer um modelo que servisse para todos os falantes de vêneto do mundo, né? Pessoas que fossem também educadas em outras línguas e que não concebessem e que, enfim, ficaria muito aquém, né, do alfabeto neolatino dos dias de hoje. Então, hoje, na grafia oficial, a gente aboliu esse X e E, que uma vez os venezianos liam como Z, apenas na terceira
do singular no verbo ser, e hoje a gente escreve com um Z mais E, Z, pronto. E aí facilita. Então, eu acredito que eu fiz um breve resumo aí, acredito que eu tenha conseguido explicar. Qualquer dúvida, vocês podem também deixar aqui no chat. Eu vi que tem uma pessoa escreveu ali no chat, nós temos meia hora de live. Então, eu vou dar uma lida aqui. Eu acho que já vi fazolo, mas não sei qual era o contexto linguístico. Pois é. Por exemplo, fazolo também é um sobrenome, tá? É um sobrenome. Se a gente for dar uma olhada, ele falou que ele viu fazolo escrito com X, né? Se a gente for dar uma olhada no sobrenome Fazolo, que é muito mais antigo, provavelmente, do que essa escrita aí, porque os sobrenomes, todos eles foram criados ou eles derivam de algo que foi criado na Idade Média. O sobrenome é com S, ou às vezes a gente encontra com a letra Z, né? Então, não faz muito sentido. Portanto, é uma coisa que já foi abolida e a gente preserva na grafia oficial dos dias de hoje aí, tá bom? Até mesmo para não gerar muita confusão. Bom, espero que tenha esclarecido isso. Qualquer coisa vocês também podem pedir. Deixem aqui nos comentários, é importante que vocês comentem também no vídeo. Quem não escreveu aqui no chat, depois pode comentar no vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser importante, porque muitas pessoas têm essa dúvida, e eu espero que eu tenha conseguido sanar um pouco dessa dúvida também, tá bom? Tchau, tchau, trucou.